Abril de 1990. Um jogador do Almansilense, com 35 anos, enche as medidas a Mário Rui, ex-presidente do Amora, entretanto já falecido. Mais que a técnica, destacam-se as capacidades de liderança. No final do jogo, o convite não para jogar, mas sim para treinar. É assim e aqui que começam os caminhos de Jesus. Nós tivemos a felicidade de jogar ao Almancil e encontramos-lo lá. Estávamos a ganhar ao intervalo, no campo do Loutano, estávamos a ganhar 3-0 ao intervalo, entrou na segunda parte e depois, naturalmente, ele já tinha 35 anos na altura, não é? mas tinha o futebol, não se esquece, começou a meter bolas e eles começaram a marcar golos. Foi 3-1, foi 3-2, foi 3-3, que perguntei ao Mário Rui, quem era aquele velho que entrou que dá cabo da gente. E o Mário Rui, não conhece, é o Jesus e tal, jogou aqui. Aquele gajo, eu tenho cuidado com ele. E o Mário dizia, vamos contratá-lo. Vamos contratá-lo. Hoje são boas as recordações dos que o acompanharam, mas o caminho, esse, foi muito duro. Foram dias difíceis, o Jesus não gostava de perder. Nem com 2, nem com 3, nem com 5, 10, o Jesus nunca gostou de perder. E, portanto, quem trabalha com o Jesus tem que ter alguma responsabilidade e alguma capacidade de suprir a pressão. Havia determinadas frases que saíam cá para fora, na boca dele, que não eram muito fáceis de aceitar, se calhar numa pessoa com pouca experiência, como eu tinha na altura, como quando fui jogador dele. Mas tinha que ser ultrapassado, o homem, ele é que mandava, ele é que sabia. Nessa altura estávamos ainda na terceira divisão. Eu não me lembro de grandes confrontos nessa altura. No ano seguinte, sim, houve aqueles confrontos nas bancadas e tal. Confrontos aos quais Jesus não virava a cara, por isso mesmo era apelidado de Carinhas já desde miúdo. Mas não ficava sozinho. Com ele estava Zé Manel, à data massagista do Amora e amigo de infância de Jesus, desde os tempos da meninice, no bairro da Venda Nova, na Amadora. Ele, se precisasse de se pegar com algum jogador ou com algum adepto em defesa da equipa, ele fazia. Mas não estava sozinho, fui sempre com ele. Nós somos meninos da rua, da Venda Nova, onde era habitual nós resolvermos os nossos confrontos olho no olho. O que é que queres, pá? Dá-te alguma coisa? É assim que se resolvia os problemas. Era de olho no olho, não era a traição, nem era com coisas bonitas. Não se podia falar, ninguém falava no banco, só ele é que falava. Era qualquer coisa que nós falávamos, ele mandava assim um palavrão e dizia que a bola aqui sou eu e nem... Ainda teve que o ouvir? Muito. Tive que o aturar muito, mas foi com muita gratidão. Não houve vez nenhuma que fosse para casa do género, é hoje que eu me vou a ele, hoje que lhe vou... Muitas, mas foi gratificante, Os resultados foram surpreendentes. Em pouco mais de 3 épocas, Jesus passa o Amora da terceira divisão para a segunda de honra. Havia uma ligação muito grande entre aqueles jogadores e o seu treinador, porque foram jogadores que eu fui buscá-los à terceira divisão, ninguém os conhecia. Fizemos um grupo e uma equipa com resultados, portanto, toda a gente conhece, desde a terceira divisão à divisão de honra. É um Jorge Jesus já mais próximo do que hoje conhecemos, aquele que deixa o clube em 1993, após divergências internas e salários em atraso. Eu penso que era um líder, um líder muito bem aceito por aquele grupo de trabalho e não podia, de certa forma, pactuar com determinadas situações que estavam a passar e tive que tomar uma decisão. Bate com a porta e começa a preparar o futuro. Estou a pensar e está quase concretizado fazer um estágio em Espanha, em Barcelona, com o Cruyff. Tenho estado a ter contactos com a equipa técnica do Barcelona. Só estou à espera, portanto, luz verde para seguir para Barcelona. Conhecimentos que aplica quando se muda para o norte, para Felgueiras. Pega na equipa na segunda divisão de honra e em 1995 leva o clube pela primeira e única vez ao principal escalão do futebol nacional. Jogávamos como o Barcelona, nós jogávamos de uma forma parecida à do Barcelona, ou idêntica. E
claro que tem o cunho dele, e ele conseguiu, na realidade, pôr-nos a jogar e pôr a equipa a fazer aquilo que na realidade ele pretendia. Agora, às vezes, numa forma de jogar diferente, em que a exigência muitas vezes tática, aliada à física, acabou por nos prejudicar. A minha filosofia de jogo, não só no Felgueiras como em todas as equipas onde eu tenho passado, é virada para um futebol, se puder, que dê qualidade de jogo, mas sempre com um objetivo, sempre com muitos jogadores à frente da linha da bola. Revolução tática e espetáculo dentro das 4 linhas. Só que após o entusiasmo inicial, vem a quebra e a desilusão no final da época. Se calhar na altura o Jesus também não tinha a experiência de treinar uma equipa na Primeira Liga, como na Primeira Divisão, como tem agora. Jesus aguenta mais uma época, mas sai durante a temporada 97-98. Até 2006, passa por vários clubes. Um deles, o Vitória de Setúbal, onde começa a sonhar com um grande. Mas ainda era cedo. Regressa então a casa para uma segunda passagem pelo clube que o viu nascer e que diz ser o do coração, o Estrela da Amadora. Nesse ano, em 2002, conhece um jogador com quem se viria a cruzar em muitos outros palcos. O seu nome é Paulo Fonseca. É um treinador muito exigente com os seus trabalhadores, com os seus jogadores e com quem trabalha com ele. Mas o que é um facto é que a mensagem passa. Está a repreender um jogador, mas no momento seguinte já o está a elogiar, porque a intenção dele é realmente melhorar o jogador, melhorar a equipa, e todos nós percebíamos isso. Como a grande maioria dos seus ex-jogadores, Paulo Fonseca destaca-lhe a exigência. No entanto, realça-lhe as muitas virtudes, principalmente a obsessão com os pormenores. Esta forma de trabalhar é a forma de trabalhar todas as semanas do Estrela. Faz o jogador pensar o quando, como e onde é que tem que por exemplo, receber a bola, para onde é que tem que se movimentar, em que momento, em que timing, e isso faz toda a diferença em certos momentos do jogo. E eu acho que a identificação deste detalhe, deste pormenor, não está ao alcance de todos. Jesus sai do Estrela e muda-se para Guimarães, onde mantém o Vitória no principal escalão. Foi um encontro, foi combinado convosco? Entre 2004 e 2005, fica meses no desemprego, até chegar um convite de Moreira de Cónegos. Pelo menos vamos ser uma equipa descomplexada. Não consegue salvar o moreirense, mas desperta interesse em Leiria. Eu vivo tradições, eu vivo pontos e o futebol é realidade. Aceita a aventura, começa a trabalhar com Raul José e na época 2005-2006 leva o União ao 7º lugar. Estava na hora do salto. Regressa então à capital, ao Restelo, para a que viria a ser a sua rampa de lançamento. Nesse primeiro ano nem sabíamos se iríamos descer ou se iríamos jogar na segunda liga ou na primeira. Acabámos por depois na secretaria jogar na primeira. Eu lembro as primeiras palavras dele. Jogando na primeira, fecha as palavras, jogando na primeira ou na segunda liga, estamos aqui para ser melhores. E a verdade é que fomos. Termina a primeira época no 5º lugar e, além da final da Taça de Portugal, leva a equipa às competições europeias, onde apenas cai aos pés do Bayern de Munique. Ninguém esperava que conseguíssemos os resultados esportivos que alcançámos. Jorge Jesus teve um investimento forte para aquilo que era a realidade do Belenenses e, como é evidente, depois é preciso corresponder a esse investimento com capacidade de trabalho. E Jorge Jesus demonstrou essa mesma capacidade, fez um excelente trabalho no Restelo, 2 épocas fantásticas, provavelmente as melhores da história recente do clube. Sempre fui um médio que fiz, por onde passei, golos, 4, 5, e naquele primeiro ano com ele faço 9. No segundo ano com ele faço 8 e depois entretanto ele sai e eu volto a fazer 3, 4, 5. Em 2008 segue para o Minho, onde vence uma taça Intertoto ao serviço do Braga. Termina o campeonato na 5ª posição e aguça o interesse dos grandes, mesmo com provocações que ficaram para a história. Não há hipótese, a gente é melhor no campo, mas a equipa de arbitragem não deixa. O que é que a gente vai fazer? Lutar como? Só na PlayStation. Torna-se o treinador da moda e Luís Filipe Vieira contrata-o em 2009. Vitória
É isso mesmo, vitória! Ex-jogador do Sporting, amigo de Pinto da Costa, Jesus chega finalmente a um grande, ao Sport Lisboa e Benfica. Os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Por exemplo, eu fiquei muito magoado quando ele disse o Benfica comigo vai jogar o dobro do que no ano passado. E isso foi falso. O Benfica jogava o quádruplo do que jogava no ano anterior. E por isso eu devia ter marcado férias para esse ano inteiro. Me tirar um ano sabático só para acompanhar o Benfica. Torna-se o centro do interesse mediático. Figura sui generis, não fuma, raramente bebe e vive completamente de e para o futebol. Mestre da tática, dizem, disciplinador intransigente, homem sem papas na língua e com um discurso que passa a ser cada vez mais escrutinado. Você quer falar do jogo ou quer falar de quê? Eu quero fazer as perguntas. Se quiser falar do jogo, vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Dá um tchau. Sempre foi um Jorge Jesus, sempre foi aquele Jorge Jesus. Isso é uma coisa que eu gosto nele, que é, a gente olha para ele e sabe que ele não está a fingir. Não está a ser dissimulado, não está a... agora vou-me armar aqui vou citar em latim, porque... Não, ele não faz isso. Ele é o que é. E as pessoas ou gostam ou não gostam. Eu gosto. Jesus começa então a preocupar-se mais com a imagem e com a comunicação diante das câmaras. É um homem sem habilitações literárias, praticamente, e chegou a treinador do Benfica. Há valor indiscutivelmente, não é? Indiscutivelmente há valor pessoal no Jorge Jesus. Porque é que ele há de ser como os outros querem que ele seja? Sim, podia ter o cabelo rapado à escovinha, ou podia andar de bigode, ou podia fazer uma coisa qualquer, podia se apresentar de outra maneira, podia também ser outra pessoa. Mas o Jesus é esta pessoa. Há muita gente que, de quando em vez, apanha nele alguns erros de locução, ortográficos, seja lá o que for. Mas os jogadores apanham-no imediatamente. Em consolidação nas palavras, plenamente consolidado em campo. Coloca o Benfica a jogar um futebol vistoso e vence o título logo na primeira época. Nesse ano do rolo compressor, eu disse, atenção que isto não é ainda o Benfica, porque nós nesse ano demos 8-1 ao Setúbal em casa. E as pessoas saíam do estádio a dizer: sim senhor, é bom jogo, epá, enchemos o papo. Isso não é o Benfica, como é evidente. O Benfica é o que aconteceu já este ano, que é a gente espetar 4-0 ao que é no Nacional e sair a dizer: não se joga nada. A equipa foi assobiada. Eu creio que o Benfica teve, e também Jorge Jesus, houve ali alguma sorte no facto de não avançarem para uma aposta em Jorge Jesus no ano imediatamente após sair do Belenenses, porque eu creio que Jorge Jesus chegou ao Benfica muito mais bem preparado depois da passagem pelo Sporting Braga do que teria chegado depois da passagem pelo Belenenses. Ganhava crédito na Luz, mas nas duas épocas seguintes perde o campeonato para o Porto. Primeiro é André Vilas-Boas, que vence o título em pleno Estádio da Luz. Não sou eletricista, está-me a fazer uma pergunta de luz. No ano seguinte, é Vítor Pereira quem lhe tira a liga ao sprint após um polémico Benfica-Porto. O tracei gol não, o jogo está parado, é uma falta. Ele vê nitidamente que os dois jogadores estão fora de jogo. Se ele não marcou foi porque não viu, foi porque não quis. Chegamos à época 2012-2013, o tudo ou nada. O futebol do Benfica deslumbrava dentro e fora de portas. Ganhou limpinho, e portanto faltam 4 jogos para os nossos objetivos, é isso. Os adeptos sonhavam que tudo era possível. Campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal. Sobre o Chelsea na final da Liga Europa, na Taça de Portugal, no campeonato, o Benfica leva a melhor em todo lado. Só que os sonhos transformaram-se em poucos dias num enorme pesadelo. Para aquele minuto, João Moutinho, em desespero, chuta para o ar. Só dizer que aquilo é um chute para o ar, não foi nada. E Kelvin, que é um jogador que hoje, sabe, joga no Real Madrid, não joga a lado nenhum. A bola acerta-lhe e vai lá para dentro. Eu tenho muito má vontade em relação a esse dia. é o segundo golo do Porto,
O Benfica perde tudo e soa o alarme. É a fase mais difícil de Jesus desde que chegou à Luz. Naquele momento poderá ter sido difícil, mas com certeza ele pensou também nas coisas que fez bem nesse ano, e que foram muitas, e que isso lhes dava garantias para no futuro poder vir a ter sucesso. Ele tem uma plena confiança nas suas ideias, no seu trabalho. Vieira mantém-o no comando técnico e, após a dureza emocional da época anterior, algo muda no treinador do Benfica. Não foi só esse minuto 92, foi também o minuto 92 em Amsterdão, com a derrota frente ao Chelsea, foi também a derrota na final da Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães. Eu creio que toda a estrutura, inclusive Jorge Jesus, aprenderam muito com o que se passou nesse final de temporada. O início da época seguinte é irregular e com muitos episódios pelo meio. Mas aos poucos, a equipa começa a entrar no bom caminho. E mesmo com uma baixa eterna, o grupo supera-se e bate toda a concorrência. Levanta as mãos aos céus e dedica ao rei Eusébio! O Benfica vence todas as competições nacionais. Taça de Portugal, Taça da Liga e Campeonato. Jesus sorri e vive a vitória com os seus jogadores, mesmo que com alguns percalços pelo meio. Está mais livre agora e vemo-lo inclusive em contextos nos quais nunca antes tinha sido visto. Ui, ao poste. Estás lixado, estou-te a ganhar o meio campo. Estás-me a ganhar o meio campo? Onde? Estás a perder 1-0, onde é que estás a ganhar o meio campo? Ele está-me a ganhar o meio campo. Isto é tudo ao contrário. Uma vez que em vez de ter os pontas de lanças na vertical deviam estar na horizontal, e quando estão na horizontal deviam estar na vertical, é natural que ele esteja a ganhar o meio campo. Então, mas eu mudo a tática. É mais isto, é isto? É isso, é mesmo isso. Estás bem agora. Tumba! Grande golo! Fala como deve ser, não é grande golo, é grande golo Palerma. Desculpe, mister. Eu queria que ele me censurasse por estar a gritar com os jogadores, mas houve uma coisa que ele acrescentou que foi: estás a gritar? Parece um pastor. Não! Anda para trás! Para trás, faz o corte! Achas que é berrar os jogadores fazem aquilo que tu queres? Pareces um pastor. Desculpe, mister. Eu entusiasmo. Apesar da derrota na final da Liga Europa, a cotação de Jesus aumenta. O técnico é seduzido por um convite do AC Milan, mas acaba por ficar em Lisboa. Jesus está preparadíssimo para treinar qualquer equipa no mundo, agora depende da vontade dele. Excetuando a Inglaterra, eu creio que Jorge Jesus poderia trabalhar em qualquer campeonato do mundo sem que a língua fosse um obstáculo. Eu creio que haverá outras razões que podem levar Jorge Jesus a não querer ir para o estrangeiro. Toda a gente conhece a ligação que Jorge Jesus tem à família, a situação do seu pai. O bicampeonato, algo que o Benfica não conseguia há 31 anos, torna-se no grande objetivo. No início desta época, o Talisca estava a marcar imensos golos e eu, que não percebo nada de futebol, não é? Disse-lhe: o mister, é o Talisca, sim senhor, o Talisca. E ele: o destaque vai ser o Jonas. E eu: Rasparta, o Jonas ainda não jogou, não sei o que é que... E foi. E portanto é isto, ele vê de facto coisas que a generalidade das pessoas não veem. Pela frente, tem agora um Porto com muitos reforços. Com o meu respeito, o Lotopegui, ele é exatamente a mesma coisa, não me conhece, nem eu conhecia. Desde logo, no comando técnico. Lopeteg, às vezes troco o nome. Agora queria dizer, como é que... Eu disse bem Lopeteg, mas já, o que é que, uma vez eu disse logo Lotopeg, já nem sei o que é que eu disse. Uma polémica que durou boa parte da época e que teve o seu ponto mais alto no Benfica-Porto, o clássico decisivo nas contas do título. O título acabou mesmo por ir para a Luz. O bicampeonato, o 34, uma obra de Jesus que lhe garantiu um novo capítulo na história do Benfica. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que é um dos grandes treinadores do nosso futebol, quiçá o melhor da atualidade. Jesus vai ser recordado para o futebol português como um José Maria Pedroto, como um José Mourinho, treinadores que marcaram a história do futebol português. Ele, não sendo originariamente do Benfica, ele é um treinador à Benfica, como os benfiquistas gostam de dizer, não é? Como eu tenho memória e me lembro do que foi o Benfica nos últimos 20 anos, eu sei que
Se fosse fácil ir a 2 finais europeias, o Benfica não tinha ficado 27 anos sem ir. Se fosse fácil ser bicampeão, não tínhamos ficado 31 anos sem ser. E, portanto, dou muita importância ao trabalho que ele fez. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 60 anos, é uma das figuras incontornáveis da última década do futebol português. Amado por uns, nem tanto por outros, ninguém lhe fica indiferente. É o que eu lhe digo, eu assinava com ele mais 20 anos, ele agora tem 60, até aos 80, no Benfica, já a gritar menos, ele aos 80 anos, eu acho que as cordas vocais já não davam. O que eu proponho é, nessa altura eu vou para adjunto, ele diz-me ao ouvido o que é que quer dizer, e eu vou, Gaetano, se calhar já não é o Gaetano, nessa altura, mas grito eu se ele precisar de ajuda. É este o homem que a partir de agora mais troféus venceu ao serviço do Benfica. É ele o único técnico português bicampeão nacional em 111 anos de história do clube. Ele é JJ, aquele que ao fim de 6 épocas devolveu aos adeptos uma chama imensa e a tal mística benfiquista.